Atendimento padrão da parada cardíaca. Laboratório de ensino por simulação. O assunto é abordagem sistematizada do adulto grave. E eu sou o professor Samir Schneid, do Departamento de Clínica Médica, sendo hoje 16 de maio de 2020. O óbvio também precisa ser repetido. Meu amigo Dr. Charlie Genro Camargo. Briefing. Apresentação, introdução, início do plantão. Procurar reduzir a exposição. Vamos prestar atenção porque o fundo aqui é amarelo. Isso indica que nós estamos trabalhando com assuntos relacionados à Covid. EPIs adequados antes de entrar na cena. Limitar a quantidade de pessoas na sala de ressuscitação. Uso dos filtros EPA. Intubação precoce e ventilação mecânica, sempre que disponível. Então, são todas orientações da American Heart para o período de Covid. Em relação ao início do plantão, vamos trabalhar alguns aspectos. Checar equipamentos. Teste funcional do desfibrilador, muito importante. Equipamentos de intubação, muito importante. Medicamentos para sequência rápida. Definir funções. Quem vai aplicar choque? Quem vai intubar? Quem vai manter a família informada? Revisar aqueles pacientes que têm indicação de reanimação. Vejam, testar o aparelho de desfibrilação para ver se está funcionando e registrar, deixar anotadinho ali o teste. Então, na reunião de instrução, no briefing, no início do plantão, além de testar o aparelho de desfibrilação, o cardioversor, é importante que o pessoal da enfermagem também verifique se todo o equipamento de intubação está funcionando adequadamente. O laringoscópio, se tem pilhas, se a lâmpada está funcionando, se está bem atarrachado. Havendo a indicação de intubação, é importante que o fisioterapeuta ou a própria enfermeira prepare o tubo de forma adequada. Prepare o tubo com um protetor, um êmbolo protetor conectado na extremidade do tubo para evitar a saída do vírus, né? A saída dos Covids por aqui no momento da intubação. Também uma outra estratégia é deixar o sistema de aspiração fechada já devidamente conectado na própria bolsa de ventilação ou de oxigenação com a máscara. Isto irá minimizar as desconexões e o risco de contaminação para a equipe. E sobre os detalhes do preparo do tubo. Como é difícil de visualizar esses numerozinhos que vão indicar a profundidade que o tubo está sendo colocado, em função do escudo facial e em função também do box de acrílico da capela, né? Uma estratégia seria utilizar o próprio cadarço de fixação amarrado com um nó de cirurgião bem firme em cima do número 22, se for um paciente masculino, né? Ou se for um paciente masculino tamanho um pouco maior, em cima do número 23, ou em cima do número 19, se for uma paciente feminina pequena, né? Um paciente feminino pequeno. Né? Então, além disso, uma outra estratégia é já deixar a seringa que vai inflar o balonete, uma seringa de 10 mililitros, conectada na válvula, com a válvula
pressionando a válvula de forma a abri-la, né? E bem conectadinha para, no momento que o clínico passar o tubo, certificar-se que o tubo está na posição de profundidade adequada no dente incisivo superior, e imediatamente insuflar ou inflar o balonete para ser utilizado. Bom, e a dinâmica de equipe? As regras de comunicação. Alça fechada. Então, Douglas, prepara a adrenalina. Entendido, preparando a adrenalina. Quanto? 1 miligrama. Ok, 1 miligrama. Alça fechada. Mensagens claras. Samir, prepara o desfibrilador com 200 joules. Não esquece de passar gel nas pás. Entendido. Funções bem definidas. Limitações reconhecidas. Conhecimento compartilhado. Intervenção construtiva. Samir, esse ritmo no monitor não parece um ritmo chocável. Tu não acha melhor cancelar o choque? O que tu acha disso? Uma intervenção construtiva. Resumo em voz alta e o respeito mútuo. As mensagens precisam ser claras. Elas não devem ser grosseiras. E, por outro lado, a clareza das mensagens não pode ser confundida com grosseria. 6, 27, 28, 29, 30. 1, 2, final do... Isto é uma equipe trabalhando de forma organizada. Certo, espera um pouco. Vamos ver. Linha reta, continua as compressões, cancela a carga. Carga no lado, doutor. Certo. Isso é uma equipe de ACLS trabalhando com alça fechada. Cancela a carga. Carga anulada, doutor. 1978, o voo 0173 saiu de Nova York e se dirigia a Portland, no Oregon. Quando foi pousar, o trem de pouso do avião, do nariz do avião, não descia. A aterrissagem foi abortada e toda a equipe da cabine passou a se concentrar no mecanismo do trem de pouso que não estava abrindo. E ficaram tão absortos naquela questão que eles estavam fazendo uma volta para retornar ao aeroporto e, apesar de várias intervenções dos colegas, o comandante não percebeu que o combustível do avião tinha terminado. E aqui está o voo 0173, vários mortos, no meio das árvores, num bairro periférico da cidade de Portland. A análise da caixa preta deste voo gerou para a NASA um protocolo que nós vamos usar. Um protocolo de gerenciamento de recursos em crises. Então, nós vamos ver o que trata esse protocolo. É um protocolo extremamente simples. Tá? Então, numa situação de emergência, a comunicação entre os integrantes da equipe é muito importante. E sempre que alguma coisa está acontecendo diferente do que era o esperado, tem que acender o LED, tem que acender o flag, a bandeira, né, a bandeira vermelha, a red flag, de que alguma coisa está indo errada. Então, o colega que está percebendo que o Samir está na iminência de aplicar um choque num doente que tem uma atividade elétrica organizada no monitor, tem que fazer exatamente assim. Samir, chame a atenção do interlocutor. Né? Samir, eu estou vendo que o ritmo está organizado no monitor. Neste caso, não tem indicação de desfibrilação.
Descreva o problema como você o vê. Proponha um encaminhamento e obtenha concordância de forma respeitosa. Essa é uma palavra-chave no protocolo de gerenciamento de crise. Respeitosa. Tá? Então, Samir, eu estou vendo o ritmo. O que tu acha disso? Tá? Não acha melhor anular o choque? O que o senhor acha disso? Não acha melhor anular o choque? Entende? Então, essa é a maneira da gente se comunicar nessas situações de emergência. Tem o que é certo ser dito e tem o jeito certo para dizer o que é certo. Tá? Esse é o meu amigo cardiologista, colega, instrutor de ACLS, Dr. Jorge Scovitz. A abordagem sistemática. Vamos trabalhar com um pequeno algoritmo, uma sequência de etapas interdependentes que nos permite resolver o problema do adulto grave na sala de emergência ou na enfermaria do hospital e que nós não queremos que ele piore. Então, vamos ver. A população que entra nesse algoritmo entra por uma impressão inicial. Olhamos para o paciente e observamos. Esse paciente está se movimentando, esse paciente está parado, né? Ele está aparentemente inconsciente. Vejam, aparentemente inconsciente não significa que o paciente esteja, ele pode estar dormindo, ele pode estar bêbado, ele pode estar em coma. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamá-lo, tá? E observar, ver se ele responde. Vamos aplicar a avaliação BLS. Tá? Se ele não responder, aí nós vamos chamar o desfibrilador, vamos pedir para preparar o desfibrilador, e aí vai palpar pulso, começar a compressão, ver se o ritmo é chocável e desfibrilar. Tá? Por outro lado, se o paciente não parece estar inconsciente, se o paciente está conversando, né? Ou o paciente está se movimentando, né? Então, nós vamos para a avaliação primária. Tá? Nós vamos procurar alguma lesão grave que ameace a vida do paciente de forma imediata e, simultaneamente, nós vamos fazer o MOV, que já falaremos mais a seguir. Tá? Falamos logo a seguir. Então, quem se move precisa do MOV. Completamos a avaliação primária, não tem nenhuma lesão que ameace a vida de forma imediata. Nós vamos para a avaliação secundária. Nós vamos coletar informações de uma forma um pouquinho mais abrangente e vamos examinar o doente da cabeça aos pés. Tá? E vamos avaliar a perfusão e vamos revisar 5Hs e 5Ts. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa abordagem sistemática. O paciente chega na nossa emergência, ou até mesmo está na enfermaria, caminhou ali até a sala de vocês, né? Não necessariamente, pelo fato dele estar caminhando e falando, não necessariamente esse paciente está bem, ele pode ter alguma situação grave. Tá? Então, estamos aqui com o paciente deitado, né? Mas ele está conversando, ele está interagindo, vocês estão vendo aqui, né? Ele está gesticulando. Opa, aqui ele parou de falar, né? Parou de falar. Opa, tá? Ou o paciente está aparentemente inconsciente. O que nós vamos fazer? Impressão inicial, aparentemente inconsciente? Sim. Avaliação BLS. O que é a avaliação BLS? Cheque a responsividade. Pega pelos ombros, sacode, chama em voz alta. Não respondeu. Pede ajuda. Pede para alguém preparar o desfibrilador. Enquanto a pessoa está preparando o desfibrilador e a equipe está se posicionando e fazendo uma série de cuidados na volta, tu está checando o pulso. Não tem pulso. Começa compressões. O desfibrilador está pronto, desfibrila. Então, essa é a nossa impressão
inicial, avaliação para os que não respondem, avaliação BLS. Notem, ela observou que o paciente parou de falar, ela vai chamar o paciente, ele não responde e ela vai então designar alguém para preparar o desfibrilador, tá? Então, Gabriela, prepara o desfibrilador com 200 joules. Não esquece de passar já nas pás. A equipe ajuda, a gente remove o travesseiro para facilitar a técnica de palpação do pulso carotídeo. A gente vai palpar o pulso carotídeo. É claro que em tempos de Covid nós não vamos ficar tão próximos do paciente, tá? E vamos estar de luva também, todos os equipamentos, né, de proteção individual, tá? Uma mão na fronte, outra mão no triângulo carotídeo e ela está palpando o pulso e observando atentamente o tórax para ver se o paciente ventila. Ela vai fazer isso durante 5 a 10 segundos. Nesse meio tempo, a gente já pode ir colocando uma tábua de parada, a gente pode retirar a cabeceira do leito e a gente pode destravar as rodinhas, posicionar o leito e travar novamente. Não tem pulso? Vamos iniciar compressões torácicas externas, contando alto. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a equipe está reanimando o paciente enquanto o desfibrilador está sendo preparado. O socorrista das compressões conta 27, 28, 29, 30. E a dupla que está na ventilação deverá trabalhar da seguinte forma. Observem, o socorrista, o estudante que cuida da via aérea, ele precisa garantir um bom selo da máscara no rosto do paciente. Em alguns locais, os protocolos definidos não autorizam esse tipo de ventilação com bolsa-máscara. Mas, para uma equipe bem treinada, a American Heart Association continua autorizando a ventilação com a bolsa-máscara. O que significaria uma equipe bem treinada? Vamos observar atentamente. O Murilo, que é o estudante, ele está comprimindo com as regiões tenares a parte rígida da máscara, que está bem ajustada ao rosto do doente, e, simultaneamente, ele está tracionando a mandíbula pelos ângulos da mandíbula, ele está tracionando a mandíbula em direção à máscara. E, muito importante, ele está hiperestendendo a cabeça do paciente para abrir a via aérea. E apenas quando nós temos o selo garantido e a via aérea aberta, é que a outra socorrista, a Alana, vai comprimir a bolsa de forma gentil, contando, falando em voz alta, ventilando 1, ventilando 2, final, por exemplo, do terceiro ciclo. E segue as compressões torácicas. Opa! Esse é o ritmo no monitor. A carga está pronta? Sim, a carga está pronta. Estamos monitorando com as pás. Vocês estão vendo aqui, ó? Nós estamos monitorando. Não sei porque que eu não estou conseguindo. Bom, nós estamos monitorando com as pás, tá? Porque não deu tempo de colocar os eletrodos. Não tem problema. Lá vamos nós, pega as pás, tá? E vai ver o ritmo. Estamos conseguindo ver a fibrilação ventricular. Afasta todo mundo, aperta bem as pás e administra o choque.
Então, aparentemente inconsciente? Não. O sujeito está falando, ele está conversando, ele está se movimentando. Então, nós vamos para a avaliação primária. O que é a avaliação primária? É procurar rapidamente, seguindo o ABCDE, qualquer lesão que ameace, qualquer condição que ameace a vida do paciente de forma imediata. Enquanto a gente faz o ABCDE, a gente faz o MOVE. O PED vai designando as pessoas para fazer o MOVE. Monitorar, colocar oxigênio, pegar uma veia e examinar. Tá? O que é o ABCDE? Via aérea, respiração, circulação, disfunções, hemiplegia, hipoglicemia, importante, e exposição. Vamos entender isso daí direitinho? Tá? Avaliação primária. Está ali a enfermeira, que é muitas vezes quem entra em contato, né? Essa é uma estudante de enfermagem, é quem entra em contato pela primeira vez com o paciente, né? Então, ela está ali conversando com o paciente, tá? Vai chamar o médico, né? Mas nessa parte inicial aqui ela mesma está coordenando, né? Então, o paciente está se movimentando, ele está falando, quem se move, quer move. O que é o move? Gabriela, vamos ver, verifica a pressão arterial para nós, faz favor. Ali está Gabriela verificando a pressão arterial. Samir, coloca os eletrodos e seleciona D2, derivação 2 no monitor. Entendido. Colocando os eletrodos e vou passar para D2. Aqui, desde o momento que a gente colocou os eletrodos e passou para D2, a gente nunca mais vai monitorar com as pás. Tá, mas o aparelho está passando automático. Bom, se ele está passando automático para as pás, o que a gente tem que fazer é passar de volta para D2. Tá? Às vezes tem alguns erros de projeto, né, em alguns aparelhos. Tá? E fulano coloca o oxímetro. Pronto, o paciente está monitorado. O M do MOV está feito. Não se faz nada com um paciente grave se a gente não tiver um bom acesso venoso. Enfermeira, faz favor, consegue uma veia, põe um angiocat, um catéter, numa veia antecubital mediana, sendo um catéter calibroso, um catéter 16 de preferência. Entendido, pegando a veia. Tá? E vamos então fazer a seguir esta avaliação, fazer uma busca dirigida ABCDE de alguma situação que ameace a vida imediatamente. Então, por exemplo, se o paciente não está conseguindo falar direito e ele tem estridor, ele pode estar com algum problema na via aérea, algum problema grave na via aérea. Anafilaxia, corpo estranho, queimadura da via aérea, enfim. Por outro lado, se o doente está falando bem, o A está ok. Vamos para o B. B de boa respiração. Nós vamos fazer uma avaliação rápida da respiração. Vamos observar a frequência respiratória, já temos a oximetria, vamos procurar por cianose e vamos auscultar nas axilas de um lado e de outro e nos ápices pulmonares. Tá? A axila é melhor nessa situação de emergência, para a gente perceber a ausência de murmúrio vesicular e então sair atrás de alguma coisa mais grave, tipo um pneumotórax hipertensivo, alguma coisa assim. Tá? Ok, B. C, circulação. Vejam, ela está prestando atenção nas jugulares. Tá? Se o paciente está pálido, tá? Então, se as extremidades estão frias, se a pele está viscosa, sudorética, ela está analisando essas questões relativas à circulação e, ao mesmo tempo, ela está auscultando, é claro, né? Pode ter palpado o ictus rapidamente, localizou, enfim, está auscultando agora, observando o ritmo, uma avaliação rápida também da ausculta, a intensidade das bulhas, tá? da ausculta cardíaca. D.
de disfunções, de disabilities, né? Então, aperta aqui os meus dedos com a sua mão esquerda, por favor. Aqui nós estamos vendo se o paciente está com a força simétrica. Rapidamente. Quanto que está a glicemia capilar, por favor? A enfermeira está vendo ali, né? São essas questões. E o E de expor. Nós precisamos expor o paciente rapidamente nesta fase. Tá? Então está ali, ó. Estão vendo ali, ó? Nós estamos agora na exposição, porque o doente pode estar chocado por sepsis, por meningococcemia, e aí nós vamos localizar, vamos observar essas lesões. Tá? Ou até mesmo no trauma, o paciente pode ter um ferimento por arma de fogo na axila, por exemplo, né? Ou no dorso. Tá? Muito importante expor o paciente e examiná-lo completamente. Seguindo, a avaliação primária foi completada, não há nenhuma condição que ameace a vida imediatamente. Nós vamos agora para a avaliação secundária. Essa, a gente está tentando obter dados. Quanto mais informações nós tivermos, sem que isso comprometa a vida, o risco de vida do paciente, melhor para nós. Então, na avaliação secundária, nós vamos tentar coletar uma história um pouco mais completa. É uma história abrangente, mas objetiva, tá? Que é a história sample. O que houve com o senhor, seu João? Ah, doutor, comecei com uma sensação de aperto no peito, então. Tá? Sintomas. Alergias. O senhor já teve alguma reação grave, alguma reação alérgica grave, algum medicamento, algum alimento? Não. Quais os remédios que o senhor toma? Eu tomo atenolol. O homem está chocado e a frequência cardíaca é de 56 batimentos. Né? Por que ele não está tão bom? Porque ele toma atenolol. Ele toma um anticoagulante. Tá? Ele toma um anticoagulante. Ele está chocado. Bom, pode ser algum sangramento importante que não se manifestou ainda. Tá? Já teve 2 infartos? Está tendo o 3º infarto. No inglês eles falam last meal. A gente no português puxa para líquidos, para não esquecer, porque é sample, né? Mas assim, o sujeito veio de um churrasco. Tomou um monte de cerveja, comeu carne, parou. É claro que quando nós começarmos a comprimir o tórax, as chances dele regurgitar e aspirar são grandes. Então, essa é uma informação que, enquanto a vítima, o paciente, está acordado, é importante da gente coletar esses dados. Tá? E os eventos que antecederam o que está acontecendo, tá? E não esquecer, então, o E para lembrar de examinar esse paciente. Um exame rápido da cabeça aos pés do paciente grave, tá? Incluindo a avaliação da perfusão. Veja, nós estamos coletando a história sample, tá? Já fez todo o MOV direitinho. Ela está examinando da cabeça aos pés agora, sim, vai palpar o abdômen também. E nós vimos que o paciente está hipotenso. Ele está falando, mas ele está hipotenso e ele está mal perfundido. As extremidades estão frias, a pele está sudorética, viscosa. Se a gente aperta a palma da mão e solta, o enchimento capilar vai além do tempo que a gente tem para falar enchimento capilar leva 2 segundos. Se não encheu, não ficou vermelho de novo, até que a gente termine de falar enchimento capilar, não pode ser gago, claro. Né? Então, o enchimento capilar está de 4 segundos, está aumentado, está lentificado, nós temos algum problema de perfusão. Claro que isso é uma avaliação clínica. Né? Então, nós temos algum... Se nós estamos com dificuldades na perfusão, em geral, o clínico pensa em problema de volume e pensa automaticamente em repor o volume. Mas é importante que a gente se situe nisso daqui, porque nem sempre a questão é volume. Tá? Então, e às vezes até repor volume pode ser prejudicial. Então, são 4 situações que podem levar ao comprometimento da perfusão no adulto. Tá? Então vamos ver isso daqui direitinho.
Volume, sim. Resistência, sim. Contratilidade cardíaca e frequência cardíaca. Vamos entender isso melhor? Olha só. Vocês são chamados para atender este paciente. De repente, ele chocou. Está pálido, tem sede, ansioso, sente como se fosse morrer. Fraco. O que aconteceu? Sangrou uma variz de esôfago. Não, mas não, claro que pode ser N outras questões, até um choque séptico, peritonite espontânea, enfim, mas assim, ó, tudo está apontando aqui para o lado de uma variz esofágica que sangrou. Tá? Volume, óbvio, volume. Agora, ele estava recebendo fenitoína intravenosa e começou com muita coceira, está se sentindo fraco, nauseado, não consegue ficar em pé e tem essas lesões de pele e está pálido. E a enfermeira te diz a pressão é 80, doutor, e eu só ouço a sistólica, não consigo nem ouvir a diastólica. Esse paciente tem um problema de resistência. A anafilaxia arrebentou com a resistência arterial periférica. Nós tínhamos conteúdo 5 litros, continente 5 litros. De uma hora para outra, o continente virou 8 litros, mas o conteúdo continuou sendo 5 litros. E a pressão arterial foi lá para baixo. Qual é a implicação prática disso? Volume, sim, igual ao anterior. Mas, além de volume, talvez até antes do volume, adrenalina, simpatomimético, adrenalina no início, talvez depois noradrenalina, enfim, mas assim, nós precisamos forçar essa resistência arterial periférica a voltar ao normal, tá? Porque a perfusão ficou na lona. Olha só, o casinho que vocês vão atender na semana que vem. Seu João Estemes. Seu João Estemes. 63 anos. Aperto substernal, faz 2 horas. Irradiado para os ombros. Bom estado geral. Chegou com uma pressão boa. Agora está chocado, com 80 de pressão. Não tem alergia. Toma remédio para o coração, não sabe o nome, já teve 2 infartos, não comeu nada, estava fritando um ovo com bacon. Então, seu João está chocado, tá? Mas o problema dele não é volume, nem resistência. Ele não está em anafilaxia, ele não sangrou uma variz de esôfago. Desculpem. Provavelmente, o problema do seu João, mais provável, é a contratilidade do músculo cardíaco. E é por aqui que nós vamos trabalhar, num primeiro plano. E agora? Agora é o seu José. O seu José sente como se fosse desmaiar. Pressão 70, extremidades frias, pálido e sudorético. A frequência é 192. Com 192 de frequência, devido a essa taquiarritmia, não precisa ter problema de bomba, não precisa ter problema de resistência, não precisa ter problema de volume. Pode estar tudo isso bem, mas o coração não tem tempo para encher. E o débito cardíaco, naturalmente, tanto quando ela passa de 150, como quando ela baixa de 40. O débito cardíaco vai para a lona também. E é por aqui que nós vamos ter que trabalhar. Não é repor volume. Tá? E se ele está com angina, com certeza não é da nitrato. Nós vamos ter que tratar de forma rápida esta taquiarritmia. Tá? Bom, avaliação secundária. Avaliamos a perfusão, nos situamos em um daqueles 4 grupos e agora nós temos que chegar um pouquinho mais perto de um diagnóstico. Então, nós vamos, para direcionar o nosso pensamento nas causas mais prováveis,
tá, e mais vulneráveis também à nossa intervenção, a um tratamento, nós temos que pensar 5Hs e 5Ts. 5Hs e 5Ts é um mnemônico muito útil, aliás, imprescindível. Ah, Se o paciente está em atividade elétrica sem pulso durante a parada cardíaca, é obrigação, é dever do clínico pensar em 5Hs e 5Ts. Mas os 5Hs e 5Ts não estão proibidos de serem usados em outras circunstâncias, porque eles são muito úteis para nos ajudar a direcionar o pensamento. Tá? Então, assim, vocês estão numa situação de emergência, o paciente está mal perfundido, já fizeram avaliação primária, estão fazendo avaliação secundária. Uma das coisas importantes aqui é se situar no cenário clínico. É um renal crônico? Nós vamos pensar em algumas coisas específicas. É trauma? Nós vamos pensar em outras coisas específicas. É um doente que está internado há um mês? Nós vamos pensar em coisas específicas. Com câncer, por exemplo, nós vamos pensar em coisas específicas. É Covid? Nós vamos pensar em questões específicas. Tá? O cenário clínico é muito importante. Mas, em geral, uma questão importante é olhar as jugulares, tá? Ver se as jugulares estão túrgidas. Outra questão importante, em geral, é o monitor. É avaliar o monitor e ver se o QRS é alargado ou se é estreito, tá? Bom, agora vamos começar a revisar especificamente os Hs e os Ts. Começando pelo H de hipóxia. Em tempos de Covid, em tempos de asma, em tempos de edema agudo de pulmão, em tempos de congestão por falta da hemodiálise, compreende? Tudo isso leva à hipóxia, inclusive a Covid. Tá? Então nós vamos. Aí outra questão importante, do ponto de vista prático, é assim: pensou, descartou, passa para o próximo. Pensou, não consegue descartar, intervém. Hipovolemia, jugular túrgida, pernas edemaciadas, faltou uma semana de diálise. Ninguém vai fazer desafio hídrico nesse cenário. Está descartada a possibilidade de hipovolemia. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos ver. Mas, por outro lado, paciente chocado, parando, ou até mesmo parado. O monitor mostrando uma taquicardia sinusal, QRS estreitinho, pálido, sudorético. Tá? Nós não temos como ter certeza se é um quadro de hipovolemia realmente, mas nós vamos fazer o quê? Um desafio hídrico, vamos dar volume e vamos observar a resposta. Agora, aquele paciente, faltou uma semana na diálise, que o monitor mostra a onda T alta e apiculada, né? Ou já na parada cardíaca mesmo, uma curva senoidal, né? Senoidal vem do seno da trigonometria, né? A curva que faz o seno, o eixo dos y, à medida que se evolui Então, assim, ó, nesse caso, com o cenário do renal crônico, com essa alteração no monitor, a gente não vai aguardar a dosagem do potássio, mesmo na gasometria. Nós vamos tratar esse paciente com gluconato de cálcio, antes que ele pare, ou se ele está parado, na tentativa de tirá-lo da parada cardíaca. Tá? É parecido com fazer radiografia de tórax para diagnosticar pneumotórax hipertensivo. É um erro. Tá? Clinicamente, tem que fazer o diagnóstico e o tratamento, a intervenção. Tá? Então é sempre assim: pensou, embasa, descartou, passa para o próximo. Não consegue, trata. E observa a resposta. Acidose, hipotermia. Tá? E os T? Bom, o pneumotórax hipertensivo é muito importante de ser considerado
Porque da mesma forma que no tamponamento cardíaco, as compressões torácicas externas, até quem me chamou a atenção para isso foi a minha filha. As compressões torácicas externas, elas são inefetivas. Absolutamente inefetivas. Vocês imaginem, tem um pneumotórax hipertensivo no lado direito, a cava superior, a inferior e até o próprio coração estão comprimidos, estão colabados. Tá? Não adianta comprimir o tórax. E se for no lado direito, o coração ele gira, ele rota, e ao rotar, em função da pressão exercida pelo pneumotórax, no lado esquerdo agora, tá? Perdão, acho que eu me expressei errado, né? Tá? Então, se o pneumotórax for no lado esquerdo, o coração vai rotar, e rotando, ele vai torcer a veia cava superior e a veia cava inferior. E o coração daí não enche, e se ele não enche, não adianta comprimir, tá? Bom, suspeitou do pneumotórax. Como é que a gente vai começar a suspeitar do pneumotórax? A gente vai olhar as jugulares. Lembra que falei antes, né, no slide anterior? Olha as jugulares. Jugulares túrgidas, ausculta cardíaca, o paciente ainda não parou. Tá? Búrias abafadas. Búrias abafadas, pulso radial ausente, de tão hipotenso que ele está, ou a própria hipotensão que a enfermeira viu na pressão arterial. Como é que é o nome dessa tríade? Tríade de Beck. O que é a tríade de Beck? A tríade de Beck é tamponamento cardíaco. Então, aqui vem uma dica importante para os colegas clínicos, uma dica bem prática. No momento que a gente pensa em tamponamento cardíaco, turgência jugular, abafamento de búrias e ausência de pulso radial, hipotensão, o clínico, antes de fazer uma pericardiocentese, tá? Bom, tem eco, tem POCUS, né, o FAST, tu faz ali. Mas se tu não tem, vê bem, porque tu vai ver se tem realmente um derrame pericárdico, né? Mas se tu não tem, gente, ausculta o tórax nas axilas de um lado e do outro, tá? Se tem ausência de som, percute. Percute, tem que ter timpanismo. Se tiver uma CCs, pode ser um hemotórax. Mas se houver timpanismo, vocês estão enfrentando um pneumotórax. Não vão colocar, não vão fazer pericardiocentese, não vão fazer isso. Vão puncionar vão puncionar o descendente anterior do paciente, a coronária do paciente, compreende? Porque o alívio, a punção de alívio de um pneumotórax hipertensivo é um procedimento tranquilo. Tá? Intoxicações, toxinas, muito importante. Mas esse é um assunto para uma apresentação, para uma discussão separada. As intoxicações é o assunto do curso do IP, tá? Ou para nós, nosso curso de circunstâncias especiais de parada cardíaca, que a gente também tem montado para vocês. Tá? Tamponamento cardíaco, já falamos. Tromboembolismo pulmonar, dá para tentar alteplase, as chances são pequenas. Tentar se houver suspeita. Tá? Se não houver um quadro clínico compatível, não vale a pena tentar fibrinolítico. E a trombose coronariana, então, a gente tem que estar com o Taufik, né, na jogada para fazer levar o paciente para a mesa, meu amigo Taufik, querido, colocá-lo na mesa de hemodinâmica. É isso. Abordagem sistemática, impressão inicial, aparentemente inconsciente, avaliação BLS, primária e secundária. Tá? Se o paciente parar, vocês lembrem-se que na emergência, com esta colchonete, não precisa, mas no andar com esses colchões, tem que colocar a tábua de parada, não vamos esquecer. Tá? E cuidar sempre dos EPIs, das precauções em tempos de Covid. Revisando o que nós aprendemos hoje, fazendo o debriefing. Então, no final de cada plantão, ou melhor ainda, no final de cada atendimento que vocês fizerem, aqueles pacientes graves que vocês atenderem, façam um debriefing. Façam um debriefing. Sigam o modelo RAS. Relato factual cronológico do atendimento. Ok. Próximo ponto. Análise do atendimento. Com foco no processo, não na culpa.
sumário do atendimento. Tá? Resume tudo que a gente viu, resgata uma mensagem final. Para quê, gente? Para que a próxima emergência seja melhor. Melhor para o paciente e melhor para nós também, para nossa segurança em tempos de Covid. Tá? Então, esse é o atendimento padrão da parada cardíaca. Ali é um Czinho que está errado, para os acadêmicos da faculdade, e no caso para os clínicos, para os colegas clínicos do HE. Este é o laboratório de ensino por simulação e a gente faz tudo isso porque educar é o nosso porquê.